Devia ser um filme de realidades paralelas que conta com uma protagonista que conseguiu provar que não importa a realidade, ela sempre vai ser a mesma anta. Então uma realidade em que ela está grávida e uma realidade em que ela não está grávida, e nas duas ela consegue ser a mesma burra sem planejamento nenhum. E o melhor de tudo é que era pra ela ser bom em planejamento. Enfim, vamos hoje analisar essa obra cinematográfica que faz o Doutor Estranho se arrepender de ter aberto as portas do multiverso. Natalie é uma jovem prestes a se formar na faculdade que, como eu disse, tem o costume de planejar minuciosamente o seu futuro. Ela fez até um plano de 5 anos pro futuro dela, que é a coisa mais idiota que eu já vi. Ano 1, se formar. Aparentemente a única coisa que ela vai fazer o ano inteiro. Ano 2, desenhar. Novamente, acho que ela só vai fazer isso o ano inteiro. Ano 3, se apaixonar. Eu não faço ideia de como que isso é algo que tá sob o controle dela e, novamente, parece que só isso que ela vai fazer o ano inteiro. Ano 4, ganhar o prêmio de melhor funcionária do mundo. Ano 5, ganhar um prêmio de cinema. Os únicos 2 anos que ela tem algum controle sobre é o ano 1 e o ano 2. A partir do ano 3, as coisas que ela planejou pro futuro dela dependem também de fatores externos, tipo se apaixonar e ganhar prêmios. Isso que ela tá fazendo não é se planejar, é meramente desejar alguma coisa. Planejar é decidir uma ação que tá sob o seu controle e entender os possíveis desdobramentos daquilo. Desejar alguma coisa não é planejamento. É o mesmo que você planejar ganhar na Mega Sena. A única coisa que tá sob o seu controle é comprar a cartela da Mega Sena e sequestrar o filho do cara que ganhou. Because if you fail to plan, you plan to fail. That's exactly correct. Você quem o diga, né, ô sua mula? Se você falhar em planejar, você deveria planejar pra falhar. Ela é tão ruim em planejamento que se ela fosse planejar pra falhar, ela provavelmente ia vencer. Se ela fosse a responsável pelo plano real, a moeda oficial do Brasil seria o Robux. Mas o seu amigo Gabe é o completo oposto da Natalie. Ele não gosta de planejar nada, ele só gosta de viver o momento. E após ele contar que a banda dele ganhou um patrocinador, a Natalie e o Gabe decidem comemorar isso juntos fazendo sexo pelados, com a promessa de que aquilo seria um lance de uma noite só e não iria interferir na amizade deles. Porém, um tempo depois, na festa de formatura da faculdade, a Natalie se encontra no banheiro enjoada, vomitando muito, e a sua melhor amiga Kara compra uns testes de gravidez caso o enjoo dela não tenha sido causado pelo sushi que ela comeu. E aqui o filme se divide em 2 realidades paralelas, a realidade em que ela não está grávida e a realidade em que ela está. Na realidade em que ela não está grávida, ela imediatamente começa a beber álcool pra comemorar a não gravidez, sendo que ela tava vomitando há 2 minutos atrás. Você não está grávida, mas continua com intoxicação alimentar! Isso é tipo comer um animal silvestre pra comemorar que você não tá com Covid. Na realidade em que ela está grávida, ela conta a notícia pro Gabe, que apesar do choque, diz que vai apoiá-la seja qual for a sua decisão. E ela decide ter o bebê. Eu acho que foi a decisão certa, aliás. Tendo em vista a incapacidade dela de se planejar, eu tenho certeza que se ela tivesse uma gravidez planejada, ela iria dar luz a Lucifer. Na realidade em que ela não está grávida, ela alegremente se muda para Los Angeles com a sua amiga para procurar emprego. Sim, ela está se mudando para uma das cidades mais caras do país sem nem ter uma entrevista de emprego marcada. E eles querem que a gente acredite que essa mulher sabe se planejar. Na realidade em que ela está grávida, ela volta para casa dos pais para dar notícia que ela está grávida e para pedir que eles deixem ela morar junto com eles durante um tempo. Eu só não sei por que ela não ligou para os pais antes para avisar isso, porque os pais dela são muito surtadas e ela era para ser planejada. Eles ficam muito surpresos e furiosos, até porque a Natalie sempre foi uma pessoa muito cuidadosa e super planejada. E também porque eles gostam muito de morar só os dois ali. E o fato deles estarem tão incomodados com a Natalie se mudando pra lá revela que eles claramente trepam na casa inteira. Qualquer filho odiaria saber disso. Imagina descobrir que seus pais transaram na sua cadeira gamer. Eles usaram a luzinha do seu setup gamer pra transformar o seu quarto num motel 4 estrelas. Os pais da Natalie e a Natalie discutem bastante. E achando que era a coisa certa a se fazer, o Gabe tenta pedir a Natalie em casamento. Mas ele é prontamente impedido pelos pais da Natalie. Eles saem correndo para impedir que isso aconteça. Acho que se o serviço de imigração dos Estados Unidos tivesse visto a velocidade que esse casamento entre uma branca e um latino foi cancelado, eles provavelmente contratariam os pais da Natalie na hora. Is it difficult to have someone suddenly invade your space? Daí os pais dela tentam deixar a vida dela mais miserável do que ela já tá. Eles moram numa casa enorme, mas por algum motivo a esteira tem que ficar no quarto da Natalie. Eles estão odiando tanto essa gravidez que já eles vão aparecer com um cupom de cashback numa clínica de aborto. Na realidade em que ela não está grávida, a Natalie continua sem emprego. Ela viu que a sua ídolo do mundo da animação, a Lucy Gallow, estava contratando uma nova assistente e ela mandou currículo pra ela. Mas depois de esperar por muito tempo sem nenhuma resposta, ela decidiu ir até uma festa onde a Lucy estaria pra tentar conversar com ela e
Pedir um emprego? Não sei exatamente qual a estratégia dela, mas essa é a grande planejadora Natalie. Quando ela chega no local, ela descobre que tem um segurança na porta checando os nomes na lista. E meio que ela já desiste de entrar. Por algum motivo ela achou que um evento fechado não teria um segurança na porta checando os nomes. Então ela decide ir até o bar pedir uma tequila e lá ela conhece o Jake, que diz pra ela tentar entrar sem nome, sem nada, simplesmente passar pelo segurança. E isso de alguma forma dá certo. Isso nunca funcionaria na vida real. E se funcionasse, eu jamais iria querer estar dentro de um evento em que eu consegui burlar a segurança. Se um japonês sem confiança e com ansiedade social consegue entrar, qualquer Ezra Miller consegue também. Eu nunca iria me sentir seguro num lugar desse. Mas a única coisa que me faria se sentir um pouquinho mais seguro é o CyberGhost VPN. Se você acha que seus dados estão seguros na internet só porque você navega no modo anônimo pra você ler as suas fanfics de Rodrigo Faro vestido de Jungkook, você está muito enganado. Pra quem não sabe, VPN é a sigla pra rede privada virtual. É um serviço que mascara sua conexão e criptografa seus dados, tornando sua navegação muito mais segura e irrestrita. Com CyberGhost VPN você pode ter acesso a conteúdos restritos no Brasil, por exemplo. Isso inclui sites, redes sociais, ofertas online, jogos e até mesmo aqueles conteúdos bloqueados em mais de 40 serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney Plus, entre muitos outros que bloqueiam os conteúdos deles no Brasil, não sei porquê. Tipo, a Netflix americana tem um catálogo 50% maior do que a Netflix brasileira. Simplesmente não dá pra ser feliz sendo brasileiro, mas o CyberGhost veio pra solucionar isso. Tudo isso protegendo a sua identidade e mantendo seus dados encriptados. O CyberGhost está disponível pra todas as plataformas e com uma assinatura você consegue proteger até 7 dispositivos pra você compartilhar entre amigos e família. Eles têm uma política muito rigorosa de no logs, então ninguém vai ficar sabendo da sua atividade online, nem mesmo o CyberGhost. Ele gosta. E ainda tem garantia de devolução de dinheiro de 45 dias, ou seja, o serviço é totalmente livre de riscos. Se você não gostar, é só você pedir o seu dinheiro de volta. E o melhor de tudo é que o CyberGhost fez uma oferta especial para os inscritos desse canal. Por apenas R$ 11,69 por mês, você recebe 4 meses grátis para você navegar com segurança. Isso dá mais de 84% de desconto. Uau! Então não perde seu tempo, o CyberGhost já conta com mais de 38 milhões de usuários e 5 estrelas no Trustpilot, então ele é um dos melhores serviços de VPN do mercado. Você vai encontrar o link no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade, comece a navegar hoje mesmo de forma segura. Agora voltando ao vídeo. Mas chegando lá dentro, ela não encontra a Lucy e vai embora. Uns dias depois, ela recebe uma ligação do escritório da Lucy marcando uma entrevista com ela. Chegando lá, ela descobre que o Jake trabalha lá e foi ele que colocou o currículo dela no topo da lista para ela se chamada. Ela acaba indo muito bem na entrevista por ser uma grande fã daquele estúdio de animação e ela acaba sendo contratada como assistente da Lucy. E nada disso graças ao planejamento dela. Na realidade, em que ela está grávida, ela descobre através do ultrassom que ela vai ter uma Valentina e ela começa a montar o quarto do bebê. Se tinha um quarto extra esse tempo todo, por que não colocou a esteira lá? Na realidade, em que ela não está grávida, ela conversa com Jake durante o almoço e descobre que ele também gosta muito de se planejar. E ele também tem um plano de 5 anos pro futuro. What do people have against planning? What do people have against planning? Nada. Ninguém tem absolutamente nada contra planejamento. Mas isso que você tá fazendo não é planejar! Sabe o que é planejar? Conseguir pelo menos umas 3 entrevistas de emprego antes de se mudar pra uma cidade nova. Isso é planejar, não fazer um monte de desenho bonitinho com você ganhando um monte de prêmio. Na realidade, em que ela está grávida, a Natalie se prepara pra dar luz, mas antes ela passa num fast food pra pegar um lanche. E eles ainda têm a coragem de realizar um parto natural nela. A chance dela cagar um Big Mac na cara do médico na hora de empurrar o bebê era perigosamente alta. Acho que é isso que chamam de gravidez de risco. Mas apesar disso, a filha dela nasce muito bem e saudável. Quando eles voltam pra casa, os pais de primeira viagem passam suas noites em claro tentando fazer o bebê parar de chorar e dormir. E aí eles começam a chamar ela de corujinha e inventar umas histórias de que ela é uma empresária que tem ansiedade com o trabalho e por isso não consegue dormir à noite. Na realidade, a ansiedade do bebê é porque a sobrevivência dele depende exclusivamente da mãe dele e a mãe dele é a pior planejadora do mundo. E agora que o bebê nasceu, ela deve ter refeito o plano dela de 5 anos pro futuro. Ano 1, cuidar do bebê. Ano 2, voltar a trabalhar. Ano 3, o bebê se forma na faculdade. Ano 4, ganhar o prêmio de melhor mãe do mundo. Ano 5, comprar uma cadeira gamer pros meus pais. Na realidade, em que ela não está grávida, o Jake solta um monte de cabrito no escritório porque é aniversário dele e ele queria fazer carinho neles. Eles estão fazendo uma animação sobre cabritos e por isso que tem um monte de cabrito ali. Eu só não sei por que eles ficam no escritório. Não parece ser a coisa mais inteligente. Eles teriam que contratar umas 3 pessoas só pra cuidar dos cabritos. Imagina que caos seria se todo estúdio de animação fosse assim. A Pixar teria que ter um monte de rato pra fazer o Ratatouille, um monte de carro pra fazer
carros, depressão pra fazer divertidamente. Na realidade, em que ela teve o bebê, a Natalie começa a ficar muito desanimada porque ela não tem mais vida social e ela parou de desenhar. E o Gabe consola ela dizendo que isso é só uma fase e logo ela vai poder voltar a fazer todas as coisas que ela gostava de fazer. Mal sabe ele que na outra realidade que ela tá trabalhando com a coisa que ela gosta de fazer, ela tá odiando a vida dela também. A conclusão é que viver é uma merda. Na realidade em que ela não ficou grávida, a Natalie conversa com Jake sobre suas frustrações no trabalho, porque a Lucy não vê ela como uma artista e sim como uma assistente. Que é exatamente o que ela é. Isso é tipo o estudante de direito que reclama que ninguém vê ele como doutor. Mal faz um ano que ela tá nesse trabalho, as pessoas não são promovidas tão rápido assim. E o Jake fala que ele tá pensando em aceitar um trabalho numa pequena produtora de documentários pra ser produtor, porque é isso que ele sempre quis fazer da vida, fazer documentário. Aí eles passam na frente de um stand de uma animação da Netflix e eles ficam falando super bem do filme. Agora tem propaganda dentro do filme! Não faz sentido nenhum, eu já assino Netflix, não precisa me convencer a assinar Netflix. A Netflix pagou a própria Netflix pra fazer essa propaganda da Netflix? Quer dizer, faz um pouco de sentido, porque quando acabar esse vídeo eu vou fazer a mesma coisa, vou pedir pra você assistir outro vídeo. Daí o Jake fala que seria uma boa ideia se eles fizessem um remake em live action da Viagem de Chihiro. Essa foi a coisa mais norte-americana que eu já ouvi. É tipo alguém pedir pra fazer remake do Cristo Redentor, só que com a cara do Tom Cruise e o escudo do Capitão América. Daí a Natalie e o Jake saem pra jantar e começam a discutir os seus planos pro futuro, que novamente não são planos, são meros desejos. E o Jake começa a falar que ele se mudou pra Los Angeles porque ele achava que era aquele o lugar que ele deveria estar. I feel like this is definitely where I'm supposed to be. Spoiler, ele se muda pra outro lugar logo em seguida. E o Jake e a Natalie finalmente se beijam. Eles demoraram quase um ano pra fazer isso. Na realidade, em que ela teve o bebê, ela comemora com o Gabe porque ele conseguiu uma casa pra morar sozinho. Eles acabam se beijando, mas a Natalie logo interrompe, dizendo que agora eles têm uma filha e eles precisam pensar em como isso vai afetar ela. Nisso, o Gabe fala que ele gostaria que a Natalie e a Rose, a filha deles, fossem morar junto com ele. Mas a Natalie fica muito receosa com a ideia porque ela gosta deles serem só amigos e ela fica preocupada com isso não dar certo e acabar traumatizando a filha deles. Então ela não só recusa a oferta dele, como também manda ele atrás de uma namorada. O que é estranho porque ela gosta do Gabe e seria ótimo pra filha dela crescer junto com os dois pais. Mas em toda a linha do tempo ela é uma grande virgona que não sabe pedir o que ela quer. Logo em seguida ela admite pra Kara que ela fez besteira ao rejeitar o Gabe, mas mesmo assim ela não faz nada pra consertar o erro dela. E num dia ela fica muito chateada porque o Gabe leva a nova namorada dele pro churrasco da família e ela diz que não gostou porque ela não conhece a namorada dele. Mas não é exatamente esse o propósito de você levar a namorada no churrasco da família? Não é exatamente pra elas se conhecerem? Na realidade, em que ela não ficou grávida, o Jake conta que ele vai ser produtor-chefe de um novo projeto e diz que ele e a Natalie deveriam começar a procurar um apartamento pra morar juntos. E ela aceita muito feliz, até porque pela primeira vez em toda a vida dela, ela está planejando algo. Daí ela diz pro Jake que ela tá pensando em mostrar o portfólio dela pra Lucy, porque eles estão finalizando uma animação e logo a Lucy vai começar a procurar por novos projetos. E ela pede pro Jake dar opinião sincera dele sobre os desenhos dela. A opinião do Jake, o cara que acha que deveriam fazer um remake live action de A Viagem de Chihiro. Enfim, o Jake acha o portfólio dela bom, o que é bastante preocupante. Daí ela manda o link pra Lucy, mas ela nem chega a abrir. Um tempo depois, o Jake diz que ele vai ter que se mudar pra Nova Escócia por causa do projeto dele de documentário e vai ter que morar lá durante uns 6 meses até um ano. Eles começam a namorar à distância. A Natalie tenta várias vezes conversar com ele por videochamada, mas por algum motivo ela só tenta fazer isso quando ele não tá em casa e ele tá com uma conexão péssima. Toda vez que ela tentou ligar pra ele, ele tava no carro dele, parecendo que ele tava gravando um vídeo criticando o PT. Na realidade, em que ela teve o bebê, a Natalie viaja pra Los Angeles pra passar uns dias com a sua amiga Kara e ela deixa a filha dela aos cuidados do Gabe e da sua nova namorada. Mas logo na primeira manhã dela lá, ela recebe uma ligação da sua filha dizendo que está com saudades e dizendo que o Gabe não passou a noite junto com ela, mas sim uma tal de Jessie. A Natalie fica muito preocupada com isso, até porque o Gabe não tá atendendo o telefone e ela não conhece essa Jessie. Então ela decide voltar pra casa. Sim, ela acabou de chegar e ela já vai voltar pra casa, de Los Angeles até o Texas. São 18 horas de carro e 5 horas de avião. E boa sorte pra conseguir um voo de última hora. E não faz sentido nenhum voltar. A Natalie poderia simplesmente ligar pros pais dela, que moram a 5 minutos do Gabe, pra eles irem checar a filha deles. É a maior estupidez do mundo ir embora pra casa. Ela poderia muito bem ligar pra filha dela e pedir pra ela passar pra essa tal de Jessie, ligar pros pais dela e pedir pra eles irem na casa do Gabe e ver se a filha tá bem, esperar o Gabe retornar, ou pegar um voo de 5 horas, ficar sem sinal a maior parte do tempo, sem saber o que tá acontecendo, e quando chegar em casa ou encontrar a filha dela morta, ou descobrir que não aconteceu nada demais. Pra alguém cujo foco
forte ao planejamento, ela é bem estúpida e impulsiva. Na realidade, em que ela não ficou grávida, a Lucy chama a Natalie pra dizer que ela viu o portfólio dela e apesar de reconhecer o talento dela, ela não vê originalidade nenhuma nos desenhos dela. A Natalie pede ajuda da Lucy pra tentar encontrar a voz dela, mas a Lucy fala que ela não precisou da ajuda de ninguém pra encontrar a voz dela, que ela fez isso sozinha depois de se demitir da Pixar. Aí a Natalie pergunta pra Lucy se ela acha que ela deveria se demitir também, e a Lucy dá muito a entender que sim. A maneira mais poética e sutil de demitir uma pessoa, você nem demite ela, você apenas sugere que ela vai encontrar a voz dela. Ela liga pro Jake pra contar o que aconteceu e pedir consolo, mas o Jake não consegue confortá-la através da ligação. E a Natalie diz que o namoro à distância não tá dando certo e ela termina. Na realidade em que ela teve o bebê, a Natalie volta pra casa correndo e ela estava certíssima em estar preocupada, porque a filha dele simplesmente morreu e foi substituída. Antes ela era uma menina de cabelo cacheado, agora ela é uma menina de cabelo liso. Daí o Gabe explica que a Jessie é irmã da namorada dele e eles passaram a noite fora porque o Gabe pediu a namorada em casamento e eles foram comemorar. E a Natalie continua muito brava por ele não ter avisado isso antes, realmente ele poderia simplesmente ter avisado. Mas ela realmente estava tão preocupada assim com a filha dela porque ela simplesmente não mandou logo a polícia pra casa do Gabe. Eles levariam 5 minutos pra chegar lá, ela levou 5 horas. A polícia provavelmente teria conseguido impedir da filha dela ser substituída. Ela só voltou pro Texas porque ela queria brigar com o Gabe, ela nem se importou, ela nem percebeu que a filha dela foi trocada. Na realidade, em que ela não ficou grávida, a Natalie volta pra casa dos pais depois de perder o emprego e o namorado. Eu não sei se ela se demitiu ou foi demitida, mas esse é o motivo mais idiota que eu já vi pra alguém perder um emprego. Você pode muito bem encontrar sua voz enquanto você tá empregado. A única voz que você vai encontrar desempregado é desse PC e Serasa. Em ambas as realidades, a Natalie começa a desenhar sem parar. Em uma ela tá trabalhando numa animação e na outra ela tá fazendo uma história em quadrinhos baseada no personagem da corujinha que ela inventou pra filha dela. Eu só não sei por que ela tá arrancando páginas de um caderno, sendo que ela desenha num tablet! Muito obrigado. Eu também não sei por que o Gabe beija o capacete da filha dele. Acho que ele não gosta tanto dessa quanto da original. Não sei porque ele trocou ela, então. Parece que eles estão indo deixar ela numa creche, só que o cercado é cercado pra prender bicho. Vocês realmente não gostaram dessa daí que vocês trocaram. Por que vocês trocaram de filha? Em ambas as realidades, a Natalie consegue entrar num festival de artes. Em uma, o curta dela é selecionado pra um festival de cinema, e na outra ela consegue um painel pra apresentar os quadrinhos dela. E eu gosto que na realidade em que ela não teve o bebê, ela vai vestir igual as branquelas. O Gabe também se apresenta nesse festival com a banda dele e eles não aprenderam nenhuma música desde a faculdade, porque eles estão tocando a mesma música que eles estavam tocando na festa de formatura. Na realidade em que ela teve o bebê, ela se encontra com o Gabe depois da apresentação dele e ele fala que ele terminou o noivado dele porque ela não era a Natalie. Grande bosta! E os dois finalmente ficam juntos. Eu ainda não tenho ideia do porquê que isso demorou 5 anos pra acontecer. Eu sei que ela tava com medo de dar errado e a filha dela ficar traumatizada com o divórcio dos pais, mas eu sinto que isso é muito mais confuso. A filha dela já cresceu acostumada com os pais separados. Ver eles juntos agora vai ser bem cringe pra ela. Ai, por que meus pais estão se beijando? Que nojo! Por que eles compraram uma cadeira gamer? Eles nem jogam. Eu realmente não entendo esse medo da Natalie. Se a filha deles não gostar, é só trocar ela de novo. Na realidade em que ela não ficou grávida, ela encontra o Jake do lado de fora da apresentação do curta dela, que diz que ele veio correndo assim que ele soube do festival. O que é muito romântico, mas é um curta. Ele saiu da Nova Escócia pra ver 10 minutos de filme. É tipo eu sair de casa pra ver um TikTok. E na saída da apresentação do curta dela, ela encontra a Lucy, que parabeniza ela e fala pra ela voltar a trabalhar pra ela. E a Natalie aceita muito contente e sem orgulho nenhum. No final, por algum motivo, todas as coisas que ela queria voltaram correndo atrás dela. O Gabe terminou o noivado dele só pra ficar com ela, o Jake saiu da PQP das gravações dele só pra ver o curta dela, e a Lucy apareceu pra chamar ela de volta pra trabalhar com ela. O que todo mundo começou a enxergar nela do nada? Em ambas as realidades, a Natalie entra na sua antiga república, e ninguém questiona por que tem uma mulher estranha lá, mas ela se olha no espelho e diz para si mesma que está tudo bem, vai ficar tudo bem. No final, o roteiro vai dar uma grande forçada de barra e as coisas que ela queria vão voltar correndo atrás dela. Só pra gente ter um final feliz e não xingar a Netflix. E assim que termina como seria ser. É um filme ok, mas eu sinto que nada disso teria acontecido se ela simplesmente tivesse procurado no dicionário o significado da palavra planejamento. Porque tudo que ela fez nesses 5 anos em ambas as realidades não foi planejar, foi simplesmente desejar que algo acontecesse. Não que tenha algo de errado em você viver a sua vida assim, mas ela parecia um coach, ficando repetindo frase de efeito sobre planejar. Você não sabe o que é planejamento. O único planejamento bom é CyberGhost VPN. Não se esqueça, link na descrição para você obter o desconto especial para os inscritos desse canal. Proteja seus dados enquanto você navega sem restrições por apenas R$ 11,69 por mês, totalmente livre de riscos. Se você não gostar, é só você pedir o seu dinheiro de volta. Link na descrição. Tchau, tchau.